Ah, peraí. Pronto, coloquei pra gravar. Pode ficar arrepiada. Não, é porque assim, cara, eu e meu marido, né, a gente sempre teve a gente tem uma condição boa, não posso reclamar. E quando a gente vieram os filhos, meu marido trabalha embarcado, eu tive a opção a gente conversou, né, muito, não foi uma decisão assim, impensada, não. A gente sentou, conversou e tal, e eu parei de trabalhar, eu sou dentista. Então, assim, as nossas agendas unidas eram uma ótima renda para um casal sem filhos. Quando as crianças nasceram, continuou tudo ok. Depois que eu resolvi trabalhar, a gente foi ali um risco calculado. Mas, na verdade, a gente acabou se enrolando, e aí entrou naquela paranoia de pessoas. Paranoia não, eu acho, de pessoas honestas e decentes, de que você não quer ficar. Deixar de pagar nada e você não quer ficar, né, deixar nenhuma dívida para trás. E aí a gente entrou naquela bola de neve clássica do tipo, pega daqui para pagar ali, pega daqui para pagar ali. E a gente foi se encalacrando de uma maneira que, assim, não foi da noite pro dia, né? E uma coisa que me marcou muito no curso que você falou e aquilo bateu em mim assim, tá. Que foi, vocês demoraram quanto tempo para chegar nesse ponto que vocês estão? Então não vai ser da noite pro dia que vocês vão sair. Tenham calma, respirem e vai, entendeu? E para mim isso ficou muito marcado, sabe? E é o que eu tô te falando, quando a gente nós somos pessoas idôneas, honestas e tal, você fica com muito medo do processo, né? Porque, primeiro, assim, no nosso caso, a gente tinha vergonha do que as pessoas iam dizer, a gente tinha vergonha de como é que a gente chegou naquele estado, a gente falar, pô, duas pessoas esclarecidas, né? Pô, que sempre tiveram ali a vida organizada, como é que a gente chegou nisso? E aí a gente vê que realmente existe, que é uma coisa que você fala muito, essa questão do o banco não quer que você pague. Se você ficar ali o resto da sua vida pagando juros para ele, é maravilha, né? Ele não tem interesse nenhum que você pague. Quem tem que ter interesse em pagar é você. E aí a gente erroneamente, com interesse em pagar, pega um empréstimo daqui para pagar esse, aí não consegue. A gente chegou a um ponto que a gente não conseguia pagar as nossas contas do mês e pagar os empréstimos. E mais, a gente também, assim, não queria abrir mão das coisas. Então, assim, o curso para mim foi uma coisa. E quando eu falei pro meu marido que eu ia fazer o curso, ele, a gente não tem dinheiro para nada, a gente tá com a corda no pescoço. Como assim que você vai pagar o curso? Tá ficando maluca? Eu falei, olha só, eu não sei resolver. Você não sabe resolver. A gente precisa resolver. E eu achei você, assim, na internet, no Instagram, super por acaso, assim, apareceu do nada. E aí eu ouvi e falei, caraca, bom, alguma coisa eu tenho que tentar fazer, eu acho que vai ser aí. Aí eu acho que tem aquela coisa de empatia também. Você fala de um jeito. Eu sou super assim também, eu falo as coisas e eu sou meio direta, não sou muito. Você tem que dar bronca dá mesmo. Eu falei, caraca, falou comigo, assim, sabe? Eu falei, gente, é isso. E aí começamos, né? Eu até fui meio tartaruga, para falar a verdade, porque a gente fica com medo, né? Então, assim, foram várias coisas, na verdade. Eu entrei, se não me engano, a minha turma é 22. Às vezes eu vejo o pessoal falar aí como, ó, e eu falei, gente, eu nunca sei qual é a turma que eu tô, mas ok. Eu sei que eu entrei em novembro de 2022. Se não me engano, é 22. É. E aí eu comecei a ver aquilo tudo, cara, foi me dando um pânico. Eu falei, gente, eu não vou, porque assim, minha área é biológica, né? Eu falei, cara, como é que eu vou entender isso? Não vai dar certo, isso é uma loucura. E ele, super reticente, assim, não. E pior, tudo no nome dele, né? Porque eu parei de trabalhar. Então, assim, graças a Deus, a gente tem uma relação ótima e, assim, eu sei de tudo que acontece, a gente toma as decisões juntos, mas o correntista é ele. O Total. empréstimo é no nome dele. Tudo é no nome dele. E aí foram dois trabalhos, foi eu entender o processo e precisar dele, né? Porque assim, são umas coisas bizarras, mas, por exemplo, se meu irmão ligasse para o banco e dissesse que era o meu marido, ele resolvia. Mas eu não podia, né? E teve um dia que eu fiquei tão irritada que eu falei, gente, eu sou travesti, tá? Dá licença, eu mudei de sexo, meu nome é Mário. Um dia de ódio, assim, total. Aí a atendente falou assim: olha, a senhora está nervosa. Eu falei, claro que eu estou nervosa. Aquelas loucuras. Meu pai. Mas assim, cara, depois que tudo entrou nos eixos, que a gente fez as proteções todas bonitinhas, e que ele se convenceu de que a gente não tinha outra opção, porque assim, a gente, na verdade, nosso primeiro empréstimo a gente parou de pagar porque a gente não tinha mais condição de pagar.
Então não foi nenhuma decisão madura, não. Quando eu entrei no seu curso, dois empréstimos que eram com o Banco do Brasil, a gente parou de pagar. Porque eu falei, chegou um ponto que assim, ou a gente paga as nossas contas do mês, ou a gente paga o empréstimo. E aí, uma coisa assim que também que para mim é que eu vou levar para a vida do curso, que isso eu acho que foi mais até importante do que pagar as dívidas. É lógico que pô, agora a gente dorme, mas assim, aprender a me organizar. Porque eu tinha vergonha, medo, né, de olhar para os meus gastos. Eu não sabia exatamente onde o meu dinheiro estava indo. Eu sabia que tinha aqueles custos fixos, mais ou menos, grosseiramente. E aí a gente percebeu que, cara, a gente muito dinheiro ia pro ralo. Assim, sem a gente. Não é dizer assim, ah, não, poxa, eu vou jantar com a minha família, eu vou. Não, era um dinheiro que a gente gastava, e aí, como a gente já não queria olhar para aquilo, porque aquilo era horrível, porque era doloroso, o dinheiro ia. Quando assim, a gente sentou e organizou tudo, o que que a gente gasta em casa, o que que a gente gasta para morar, o que que a gente gasta para comer, o que que a gente gasta em saúde, o que que a gente gasta com a escola dos meninos, na educação, o que que a gente gasta com lazer. Caraca, o dinheiro, assim, de repente, óbvio que não é mágica e óbvio que não jorrou dinheiro, mas assim, sobrou, sabe? Cortamos alguns supérfluos? Cortamos, cara, sem dúvida nenhuma. Mas é aquela história do remédio para resolver um problema, para a gente poder seguir. É um passo para trás para a gente poder ir para frente, né? Não adiantava mais ficar naquela loucura. E mesmo assim a gente fez uma besteira, porque eu já tinha, como esse empréstimo do Banco do Brasil a gente já tinha parado de pagar. Quando eu comecei esse curso, tinha mais de um ano que a gente não pagava. E aí eu estava fazendo há pouco tempo o curso e eles ligaram. E aí eu já tinha uma noção do valor. Na época a gente devia, um dos empréstimos, eu até deixei anotado aqui que eu queria falar os valores bonitinhos. Um a gente devia 103.300 e o outro era de 15 mil. Essa disparidade. Então, assim, eu já tinha mais ou menos uma noção do que a gente já tinha pago. Então, eu já sabia que a gente já tinha pago mais ou menos a metade. Então, quando eles ligaram, aí um dia a gente estava aqui em casa, assim, e ligaram do Banco do Brasil, a gente levou até um susto. Aí lá, a gente tem uma negociação aqui, a gente oferece 70 mil. Aí, cara, por acaso, ele tinha feito um trabalho fora do dele, tinha recebido um dinheiro muito bom. E aí a gente falou, aí eu falei, pô, mas 70 mil, cara, 70 mil a gente pagou mais ou menos a metade, pô, o justo seria 50 mil, oferece 50. Aí ele, olha, 70 mil não tem como pagar não, mas eu tenho como pagar 50. Aí ela, na mesma hora, tá bom, a gente fecha. Aí, caraca, a gente ficou olhando um pra cara do outro, assim, foi uma coisa tão louca, porque a gente achou que, tipo, óbvio que eles não vão aceitar. Menina, você não tem noção. Eu fico até arrepiada de novo toda vez que eu falo disso, porque foi assim, foi o primeiro alívio e foi um alívio tão grande, assim. E aí o outro do Banco do Brasil, que era 15 mil, a gente considerava o justo 2.200. A gente ofereceu para eles também, que aí foi logo depois. Que aí eu falei, pô, deu certo esse gigante, o outro vai dar mole. A gente ligou, ofereceu que a gente achava que era justo mesmo e tal, e eles fecharam na mesma hora. E esse Foi. grandão, eles estavam te cobrando quanto? Dizendo que você devia quanto lá no começo, quando tudo começou? A gente pegou de empréstimo, na época, 70 mil. Eles já estavam cobrando a gente. Não, eles chegaram a cobrar uma época 150. Eles estavam dizendo que a gente devia 103.370. E aí foi nesse. Ele falou: olha, a dívida de vocês é essa, 103.375. E é isso. Aí a gente, ó, não tem condições de pagar e tal. Aí eles, gente, o banco hoje está com uma oferta, a gente dá um desconto, fica 70 mil. Aí ele falou, 70 mil ainda não tem como pagar, mas eu tenho como pagar 50. Aí eles, então tá, na mesma hora. Ela, só um minutinho. Aí deve ter falado com algum supervisor, não sei. Tá bom, a gente fecha. Que era o que a gente achava que era o justo mesmo, né? Porque a gente só tinha pago pouco dele, na verdade. E assim, é que eu não sei como é que é isso para você, tá? Sendo minha aluna já e conhecendo o método por dentro, mas assim, para mim, eu não quero usar esse exemplo, mas é o único que me veio na cabeça. Eu já Tá? usei ele hoje, inclusive. Ginecologista vê o órgão feminino todo dia. Então ele atende 10 pacientes. Para ele, um órgão feminino é só um órgão feminino. Aham. Aqui no curso é tão comum a gente ver. Nossa, o banco estava me cobrando 100. Eu peguei 70 para pagar 150, eu paguei o justo 50, que parece que é igualzinho o ginecologista. Você vê tanto que Aham. se É normaliza. normal, né?
E assim, parece que para vocês não era normal quando, nossa, Não, fechou. Então foi tipo menina, assim, e não é normal, é muito difícil você não você tem ver um noção. banco ceder assim, 3 vezes menos, cara, de 150 para 50 mil, Foi uma coisa assim. Não, a gente, na hora que a gente olhou um para a cara do outro, porque a gente, isso já vem se arrastando há anos, assim, deve ter uns 5 anos correndo nessa risco de agonia. uma execução, né, Rê? Cara, não, e sem noção de que corria o risco de uma execução. A gente parou no desespero. E aí, mas essa, vou te falar, essa foi gigante e tal, mas tipo, a gente já tinha parado de pagar. A gente tinha uma dívida, que eu vou te falar aqui, com Santander, que era de 200 mil. A gente, eu vou te falar a verdade, eu não anotei esse dado aqui. Eu não me lembro quando, porque ela foi assim. A gente pegou um empréstimo que estava longe disso, a gente deve ter pego uns 50 mil. E aí foi passando de um para o outro, aí a gente não conseguiu pagar, aí a gente renegociou, e quando renegociou aumentou, nananã. Então, assim, eu não sei te dizer mais, porque a gente procurou, e no contrato tem, você até falou, no contrato tem. Só que o contrato que a gente conseguiu, como ele mudou de empresa, e aí mudou, o contrato que a gente conseguiu no fim das contas era um que já não era esse original, já era aquela coisa que você falou dos Unificação. bancos juntaram, pega aqui o cheque especial, porque aí foi isso, era cheque especial, era cartão, era esse empréstimo, aí junta tudo, faz um bolão só e tal, nananã. Então foi o único que a gente conseguiu. Já era de 200 mil a dívida. E, cara, a gente simplesmente não tinha perspectiva de pagar. Porque, cara, eu não trabalho, eu parei de trabalhar, as crianças em idade escolar, só o salário dele é um bom salário, mas, cara, zero chance de a gente pagar. Não tinha, sabe? A gente realmente estava num grau de desespero e vendo aquele. Porque agora a gente não estava de novo conseguindo pagar nem as prestações do empréstimo. Então aí o A banco, conta era em não, se dia, vocês né? não estava. E aí começou aquela história de novo. Não, a gente renegocia. Se vocês não estão conseguindo pagar, a gente divide em 55 anos e aí vocês vão pagando. Cara, sabe? Aquelas loucuras. E aí a gente sentou bonitinho. Eu falei, Moê, aí, vamos fazer o negócio? Ele, então vamos. O que você me disser, eu faço. E aí ele foi, a partir daí, ele foi um anjo. Eu ia, ó, tem que fazer isso. Ele fazia. Tem que fazer aquilo. Ele fazia. E a gente ainda teve o agravante de como ele trabalha embarcado. Às vezes a gente estava na cara do gol de uma negociação e ele embarcava. E aí, telefone é um horror, internet é um horror, a comunicação é um horror, parava tudo de novo. E aí ficamos nessa brincadeira, 5 ciclos de T1. E aí, mas olha só, dessa vez foi muito mais rápido, porque quando a gente parou e mandou aquela carta de superendividamento, mostrando que não tinha mesmo condição, que a gente ia parar de pagar e blá blá blá, e fez tudo aquilo, demorou exatos 188 dias para essa negociação. Mas foi difícil, assim, eu vejo às vezes as pessoas. É engraçado, deixa eu fazer uma vírgula aqui. Eu às vezes olho lá na comunidade e me dá meio um susto. Se você for ver lá, eu sou uma colaboradora, porque eu fico com pena, assim, aí eu começo a conversar com as pessoas, porque as pessoas não assistem o curso. Porque elas fazem umas perguntas que é de alguém que nem olhou. Eu falei, caraca, a pessoa. Que assim, é trabalhoso pra caramba, mesmo, né? E é uma coisa que você fala sempre: não é uma consultoria individual. Eu estou dando para vocês o caminho, vocês têm que fazer, né? Não tem jeito. E eu vou te dar um exemplo, assim, eu não sou nenhum supra-sumo da inteligência, sou uma pessoa normal, mediana, não sou da área, né, contábil, nem de banco, nem nada disso, e eu nunca senti necessidade de mandar uma pergunta. O meu caso também eu acho que foi dentro dos conformes, realmente também não teve nenhuma coisa muito fora, mas eu nunca senti necessidade de mandar uma questão para você. Porque tudo que eu tinha dúvida, eu falava, cara, deixa eu olhar aqui de novo. Aí eu voltava lá e acabava encontrando. Uma coisa que me ajudava muito também era voltar nas perguntas, às vezes. Eu ia lá olhar, pum, alguém tinha feito aquela pergunta que eu já tinha feito. Eu falei, pô, o cara que tá aqui, ó, acabou de falar, então deve ser, vou tentar isso aqui. Então, assim, eu acho que tá ali mastigadinho, sabe? Agora, tem que ter paciência. Dá frio na barriga, dá medo. Tem hora que você fala, cara, é o que você tá falando, você tá do lado daí, você tá vendo isso acontecer na tua frente toda hora. A gente não, né? E aquela história que você falou de, assim, começar a ser incisivo com os caras também. Ó, só posso falar essa hora. E só atende aquela hora. E ó, o que eu posso oferecer é isso. Não estou me negando. E ele sempre falava isso, ele aprendeu direitinho essa fala. Ele, não, eu quero pagar. Eu estou muito interessado em pagar. Mas eu tenho que pagar uma coisa que eu consiga pagar e que seja justa.
E o mais louco foi que a gente chegou muito perto de fechar, no valor justo, e eles não aceitaram. Uma semana depois, mais ou menos, a gente sempre entrava no Serasa, aí ele até que entrou, ele falou, caraca, Renata, estão oferecendo uma coisa pra gente aqui muito boa. Eu falei, ah, não é possível. Aí aquele medo, né? Eu falei, antes de pagar, vamos ver se isso é verdade. Liga para Legal. porque era assim, para você ter noção, a nossa dívida chegou dos dois juntos, tá? Do empréstimo. Peraí, não, calma aí que eu botei separado, para não me confundir. É isso mesmo. Do empréstimo pessoal era 171.486 e do cartão eles chegaram a cobrar da gente 40 mil. A nossa dívida real, era 28.660. Então, esse 40, do 28.600 em diante, era tudo dívida. Era tudo juros, né? E aí, a gente falou, caraca, né? O que a gente considerava juros fazendo aquela continha? Pagar os 28 mil do cartão, que era o que a gente realmente tinha usado, dividido em não sei quantas mil vezes lá, várias compras daquelas divididas em 10, 12 vezes, e os 50 mil, porque a gente já vinha pagando esse empréstimo. Então, do empréstimo que a gente considerava justo pagar era 50 mil. Então, a gente oferecia, toda vez que a gente ligava, a gente tentou negociar os dois separados para ver se estava certo. Depois começou a tentar negociar os dois juntos. E aí a gente oferecia normalmente isso, 79 mil. Não, 79 mil. Só que a gente não tinha, dessa vez, não tinha a menor condição de pagar à vista, tinha que ser parcelado. Quando ele entrou nesse dia, eles estavam oferecendo 51.400 parcelado. Então, assim, era 20, quase 30 mil a menos do que a gente estava oferecendo. Que a gente estava oferecendo. A gente, naquela semana, tinha oferecido 79 mil parcelado. E eles disseram, não, não tem condição. Dadadá. Aí, quando ele entrou no Serasa, estava 51.446 parcelado. A gente, caraca, não é possível. Aí, entramos lá, sem juros. Não, minto, tinha um jurinho muito pequenininho, quase nada. Tinha um IOF também bem pequenininho lá. Eu sei que dava uma entrada de R$ 1.000, 1.071, e mais 47 parcelas de 1.074. Aí, cara, as pessoas podem estar dizendo, de repente você fica pensando assim, porra, mas vai ficar ainda 47. A gente já pagou duas dessa negociação, a entrada e já pagamos um. Aí a pessoa fica, caraca, ainda vai pagar 46 meses disso. Gente, mas é 46 meses que cabe no meu orçamento. Que E no é final do justo, mês. né? Você usou o dinheiro, tem que pagar. Sim, entendeu? E sem deixar a gente louco, pagando as nossas contas, pagando isso, ainda tendo um dinheirinho ali para fazer um fundo de reserva que há anos a gente não conseguia ter. Aí você fala assim, ai, mas você já tá um dinheirão na reserva? Claro que não. Mas, cara, eu tô conseguindo botar um dinheiro sobrando que chega no final do mês e eu não tô arrancando os cabelos, porque eu não sei como é que eu vou pagar aquilo tudo. Sabe? Isso dá uma felicidade que, menina, nem sei. Era isso que eu ia te perguntar É. agora, né? Como é que... É porque você começou a falar tão espontâneo que eu deixei você falar assim, porque eu acho tão bonito assim quando vocês falam direto. Então, eu nem pedi para você se apresentar ainda, eu vou até pedir isso para você. Que Se horror. apresenta aí. Não, tá tudo bem. Aqui você estava tão empolgada que eu falei, eu quero ouvir essa história já de primeira, né? Assim, é porque às vezes eu preciso perguntar muito. Você, eu nem precisei perguntar, você já me soltou tudo aqui. Então, se apresenta para quem vai assistir a gente. Olha, eu sou a Renata, eu tô com 47 anos, é, sou dona de casa atualmente, e eu e meu marido estávamos muito endividados, sem dormir, sem sossego, sem saber como é que a gente ia fazer. E até eu fiquei um pouco com vergonha de fazer, quando perguntaram, não sei o que, eu falei, cara, ai, que vergonha se alguém conhecido vê. Mas, cara, também se alguém conhecido vê, gente, eu tô contando uma coisa tão boa que de repente vai ajudar tanta gente. Então, assim, né, eu acho que às vezes Total. faz uma coisa boa, né? Tipo, ai, fala, caraca, eles estavam assim. Tava, a gente estava ferrada, mas passou, graças a Deus, agora a gente não tá mais. É doido isso, né? Porque realmente eu vou falar por mim. Eu demorei quase 2 anos para contar a minha história na internet. Eu lembro que para mim foi um evento o dia que eu contei, assim. Não foi na internet primeiro que eu contei, porque eu pensava Aham. que ia me invalidar. Vão dizer assim: então você, que foi toda endividada, tá querendo me ensinar alguma coisa. Então hoje, quando vocês têm uma reticência, eu entendo. E aí eu sou a primeira a falar: eu entendo sua reticência, mas você resolveu.
E assim como eu ter resolvido e contado transformou a sua vida, a sua história vai transformar a vida de outra pessoa. E de fato, essa coisa de ter alguém conhecido, tal, mas a verdade é que é exatamente essa vulnerabilidade, que virou moda essa palavra, né? Mas É, essa capacidade de falar, cara, eu vou compartilhar minha história porque eu acho que tem alguma coisa a assinar que eu acho muito lindo, né? E Rê, você falou assim, eu sou dona de casa agora, e você contou dessa decisão de eu vou ser dona de casa e não, para mim não é ser dona de casa, eu vou fazer o trabalho que ninguém pode fazer no meu lugar. Que é educar os meus filhos, e isso para a mulher é um processo, assim, né? Não é fácil, é uma decisão, é muito louvável, inclusive, né? E intercalando tal. Mas eu queria entender, assim, você explicou para mim que vocês entraram nisso e não foi só por isso, foi um acúmulo de coisas, né? Mas, cara, o que estava acontecendo, assim, de fato, no momento que você me conheceu, que fez com que você clicasse no vídeo, cara? Como é que a vida era? Você me contou a vida hoje, mas e aí, como é que era a vida antes? não, então, a gente estava assim, é o que eu tô falando, eu acho, para ser bem honesta, assim, eu acho que primeira coisa, o meu casamento e a minha família estavam bem, porque a gente tem um foco muito grande nisso. Porque os problemas eram assim, a gente não tinha mais animação, prazer em fazer as coisas, sabe? A gente estava muito a gente queria fazer o que a gente sempre fez, mas a gente sabia que não dava para fazer. Ao mesmo tempo, a gente tinha vergonha de falar para as pessoas que a gente não ia fazer as coisas, porque, cara, a gente vivia a questão também do ambiente, né, que você vive. A gente vivia num ambiente que, cara, assim, era muito. Como é que eu vou explicar? É porque assim, a gente tinha muita vergonha envolvida de fato, de tipo. Vai parecer de repente até meio arrogante que eu vou falar, mas a gente fala, pô, duas pessoas de nível superior, que, cara, tiveram um bom estudo, tiveram bons empregos, que tem como é que eu vou dizer? Um conhecimento, assim, né? Que você tem uma base, que viemos de famílias que são bem estruturadas financeiramente. Cara, como vocês se meteram nisso? Né? Assim, como é que você chegou, como é que vocês te deixaram chegar nesse ponto? Eu lembro que, assim, a gente chegou num ponto de desespero tal, que eu sentei com os meus pais e falei, olha, a gente tá lacrado, assim. Eles até tentaram me ajudar, me ajudaram, foram uma das pessoas até que eu fiquei devendo também, e só que assim, eu não a gente ficava meio enxugando gelo, porque a gente não sabia como fazer. Então chegou nesse ponto que assim, mesmo as pessoas próximas que ajudavam a gente e que sabiam da nossa história, primeiro que tem esse julgamento, né? Eu lembro que meu pai falou assim para mim: como eu te eduquei a vida inteira, meu pai nunca deveu um grão de arroz para ninguém. Não foi essa educação que você recebeu, como é que você deixou isso acontecer? E eu não sei explicar. Eu acho que, eu falei, são várias coisas. Eu acho que é vaidade, eu acho que falta de perspectiva, eu acho que é não olhar com clareza ali, né? Botar o pé onde alcança. Então, assim, a gente tava, cara, sério, a gente tava, assim, desesperado mesmo, sem ver possibilidade, a gente não sabia mais, tanto que, sem saber o que podia acontecer ou não, a gente simplesmente parou de pagar, porque a gente não conseguia mais. Entendeu? Então, era assim. Ao mesmo tempo, a gente também não queria não queria mudar as crianças de escola, porque era uma escola que a gente gostava muito. Então, assim, tinham coisas que a gente, mas mesmo assim, quando a gente entrou no método, a gente viu que a gente não precisava mudar as crianças de escola, mas tinham outras coisas que a gente podia abrir mão e valia a pena abrir mão para outra situação. Então, e isso me ajudou muito. Eu acho que é isso que eu tô falando, isso que eu falei para você aquela hora, que eu já até me perdi. Mas, assim, eu acho que uma coisa muito bacana do curso é isso, é fazer você olhar para a sua vida, para os seus gastos, onde é que esse dinheiro está indo, ter clareza, você usa muito essa palavra, ter clareza da tua situação, entendeu? A gente não tinha, a gente já não sabia mais, porque até não queria olhar mesmo, porque olhar para aquilo era ruim, ia obrigar a gente a tomar uma atitude, né? Não ia dar para mais ficar naquela. Só que chegou um ponto que realmente não dava, a gente precisava tomar uma atitude, precisava olhar com clareza para começar a respirar novamente, né? Você traz uma coisa para mim que eu confesso que não é nova, mas que eu ouço pouco e que eu queria ouvir mais de você, assim. Porque eu vivi um pouco isso também, de falar assim, o que que eu fiz da minha vida
mas do que vão pensar de mim. E você até chegou a abrir para algumas pessoas mais próximas e não foi muito bem recebida. Assim, quem eram as pessoas assim? Não é nem quem eram, mas quais eram as situações assim que onde que isso pegava em você? Era um pouco do tipo, nossa, olha tudo que eu fiz e olha onde que eu tô. Porque talvez quem vai assistir a gente, né, quem tá assistindo a gente, possa ter esse mesmo sentimento, porque quando você consegue ascender na vida, ou seja, fazer uma faculdade e, pelo menos no mundo de onde eu vim, ganhar mais de R$ 5.000, lá na época que eu ganhava 7, ou ganhar 4, na época que tudo que tinha reservado para uma estudante de contabilidade era um estágio de um salário, eu era, tipo assim, o auge, né? Coitada, ganhando 4 e mal sobrava 200 para comprar carne. Então, isso me pegava no eu fracassei. Onde que isso pegava para vocês, assim? Foi, Era nesse lugar? Era com os é, amigos? Era família? Era o quê? com certeza, porque o que que acontece? Como eu te falei, eu sou de uma família de classe média, meu marido também. Então, assim, e a gente, eu, falando de mim, pessoalmente, né? Pô, eu estudei em boas escolas, eu me formei em odontologia na UERJ, que não é para qualquer pessoa, né? Total. Vamos ser, é um nicho pequeno. Eu mal me formei, eu entrei para a Marinha, então eu trabalhei como militar, cara, que é um bom salário. E aí, no meio militar também tem toda essa questão de honra, e meu pai é militar, então assim, eu cresci com essa coisa de você ter disciplina com seus com a sua vida em geral, né? Você ter honra, você ter palavra, você manter. Então, quando eu fui vendo que eu não conseguia pagar aquilo, e meu marido também, é exatamente o mesmo caso que eu, nós somos amigos até de infância, também filho de militar e tal. Quando a gente foi vendo que a gente não conseguia pagar aquilo, foi dando um desespero no sentido de que, caraca, mas como é que eu não vou pagar isso? Era uma questão era uma ferida assim de honra, de caráter, sabe? Pô, eu vou simplesmente deixar de pagar. Não foi aí, tanto é que essa palavra do meu pai, cara, quando ele falou isso pra mim, não foi assim que eu te eduquei, não foi isso que você aprendeu em casa. E era meio isso, sabe? Era aquela coisa, pô, eu tive uma vida, graças a Deus, eu agradeço muito. Eu sei que eu tive uma vida privilegiada, entendeu? Eu sei que eu tive uma vida confortável, sabe? E mesmo assim, eu consegui enfiar os pés pelas mãos. Então, era uma sensação, assim, meio de derrota mesmo, de vergonha, de tipo, caraca, é, tem tanta gente que vive com muito menos que isso. E caraca, se tivesse ganhando esse meu salário, tava dando cambalhota e eu tô aqui toda encalacrada e não consigo sair disso. Então, assim, é tudo isso, sabe? É vergonha, é ficar, meu Deus, sabe? Eu acho que vergonha é a palavra que mais define, sabe? Eu ficava muito envergonhada. Eu falava, caraca, como eu deixei isso acontecer? Como é que eu não. Mas eu acho, pensando agora mesmo, falando com você, que também tem essa questão, que eu acho que já falei aqui, do ambiente que você vive, né? Às vezes você está ali naquele meio, e sim, se você estava num ambiente que você ganhava 5, ou que todo mundo ganhava 500 e você passa a ganhar 4.000, você fala, pô, eu tô muito bem. Mesmo que você se encalaque aqui, né? Você já deu uma andada. A gente já vivia num ambiente que era todo mundo mais ou menos na mesma situação que a gente. E aí, de repente, eu comecei a ver que eu não conseguia mais fazer as coisas, porque a gente foi se enrolando e foi Sim. fazendo mais do que podia. E aí aquilo dava uma coisa de frustração também, né? De tipo, putz, eu sempre vivi aqui, agora eu vou ter que diminuir as coisas aqui, vou ter que dizer, ah, não, não vou para tal lugar porque eu não tenho dinheiro para ir, entendeu? Tanto é que a gente, cara, agora um monte de gente vai saber de repente, né? Sei lá. Mas assim, muitas vezes a gente disse que não ia, podia, ah, não posso, já tenho outro compromisso, ah, não posso porque a gente não tinha vergonha, não ia dizer, ah, não posso porque eu não tenho dinheiro para pagar, ah, não vou porque eu não tenho dinheiro para ir, entendeu? Então, e quando a gente passou a ter maturidade, porque outras tantas a gente foi sem ter como ir, que, que ainda colaborou para essa bola de neve, né? Ah, eu fiquei até emocionada agora, sabe por quê, Rê? É muito bonito, assim, eu percebo que, é assim, nossa, eu abri, assim, isso aqui é um esforço que você está fazendo mesmo para ajudar É outras do. pessoas, Eu né? tô até meio. Não, eu sei, assim, eu queria até dividir isso com você, sabe? Esses dias eu fui e isso é muito real, Rê. E, assim, vai ajudar muito a galera que tá aí ganhando os seus 10, 15, 20. Essas pessoas existem. Eu sei que às vezes aqui, ontem eu entrevistei uma coisa mais fofa, uma aluna, e eu falo assim, ó, você sabe que você faz parte de uma população que vive afastada, né? Do Ceará,
pouca instrução, ganha um salário mínimo, ela muito humilde, muito simples, e existe, cara, desigualdade social existe. As pessoas Claro, ficam fantasiando, os privilégios é, existem. E existe uma não. fatia, então, o meu cunhado é militar. Você trouxe agora algo que eu falei pro meu cunhado. Eu falei, olha, eu nem sei como ir bater lá na aeronáutica e falar, deixa eu palestrar aí, porque, cara, o militar, ele na cabeça dele, ele só tem duas opções. Ou ele vai pegar mais consignado, que ele consegue 70% da folha consignar, ou ele vai se ferrar até o último dia da vida dele e só vão saber o que ele passou no dia que ele morrer. E aí Mas verem a era, pensão militar é que isso, tem consignado. é exatamente isso. Porque tem toda essa vergonha de como é que você vai dizer que você tá enrolado até o fio do cabelo. O que que vão dizer de você? Como é que você vai, como é que você vai se apresentar para as pessoas que têm que confiar em você se você não está dando conta de administrar a sua casa? Como é que você vai administrar um batalhão, um quartel, E é entendeu? real isso. E assim, ó, é como eu falo, essas conversas para mim, elas são de um grande aprendizado, né? Hoje, graças ao bom Deus, eu sei o meio que eu faço parte. Eu sei quanto que mais ou menos, pelo menos, quanto que, cara, é impensável, assim, você ir num restaurante com vamos colocar aqui empresários em geral, né? Já que você abriu uma vulnerabilidade sua, eu vou abrir uma minha aqui. É impensável Aham, você ir numa mesa com empresários e tomar um vinho e você saber, cara, essa brincadeira aqui não vai ficar menos de 500 pila. Não vai. aham. Não, É vinho bom, é coco é, bambu, se tem você criança, já fez aquela conta, restaurante né? bom, você já faz a conta. E assim, é muito, não é incomum, tá? E normalmente eu faço algumas viagens a trabalho mesmo, né? E Ah, aí você vai a trabalho, você vai para uma reunião, e eu nunca vou esquecer um dia que eu fui num determinado jantar, e eu vi o desconforto da pessoa, que ela tava ali na mesa, né? E eu vi aquele desconforto, falei, cara, já passei por isso. De estar num lugar é. e falar assim, não era para eu estar aqui, eu não tenho dinheiro para pagar, e de não ir, né? Então isso foi muito presente para mim na época do banco, e você fica com uma. Isso mexe aqui dentro de um jeito. É, E aí eu lembro que eu vi essa situação assim, eu fiquei observando e falando assim, cara, a gente tem que falar. Então, ao você ser vulnerável aqui e falar do tipo, cara, se uns amigos meus, ó, por isso que eu não fui naquele restaurante. Você tem quantos filhos? eu tenho dois Tem dois meninos. filhos. Cara, eu nem vou longe. Numa praça de alimentação de shopping, você não senta gastando menos de R$ 200, esses quatro. R$ 200 É, você vai. esse é o auge da economia. Não, eu falei, a gente conversa isso. Você vai a um cinema, você entra lá, você já começa, entrou R$ 120 os quatro. Aí você compra uma pipoca, hoje em dia, aqui no Rio, você vai no cinema, um negócio daquele de pipoca com 2 refrigerantes, R$ 50. Só nessa brincadeira aí já foi 200. Aí você sai do cinema, lancha. E aí tinha também, você me tocou uma coisa que eu falei, que uma vez, há muitos anos atrás, um amigo meu falou assim para mim: Ah, você sabe que você é mimada, né? Você sabe. Aí eu falei assim, mas mimada em que sentido? Aí ele, você tem tudo. Pô, você tem aí. Eu tava na faculdade, né? Sim. Aí ele, você, pô, tá aqui na UERJ, tem dinheiro para pagar o seu material, vira e mexe, você vende carro. Pô, cara, você é uma garotinha mimada. Aí eu falei, olha só. Foi uma coisa que me deu um. Eu falei, olha só, eu, graças a Deus, eu não tenho vergonha. Graças a Deus, fui criada com muitos privilégios, mas eu tenho total consciência dos privilégios que eu tenho. Eu sei que tem muita gente que vive um mês com a mesada que eu ganho. Eu sei disso. Eu tenho essa consciência. E eu tinha, de fato. Então, hoje, quando eu penso nisso, me envergonha mais ainda, porque eu acho que a gente tem. Não sei nem se isso vai ser meio pegas, mas assim, eu acho que a gente tem que honrar as coisas que a gente tem, sabe? Assim, não é porque eu, graças a Deus, estou numa situação melhor que eu vou fingir que eu não estou vendo o que acontece aqui do meu lado. Né? Não é porque, como você falou aí, não é porque a gente pode ir num restaurante que eu vou gastar R$ 500 que eu não sei que aquilo ali, às vezes, tem gente que passa o mês. Mas também, por outro lado, não é porque tem gente que passa o mês que você também não tem o direito de se dar este prazer, porque você ganhou com honestidade, com decência, com o seu trabalho. Mas isso na cabeça da gente, às vezes, dá um nó, né? E assim, para E, mim foi muito forte para você, assim, esse desconforto, pelo que você tá me contando aqui, né? A leitura que eu tô fazendo, assim, esse desconforto de era para eu estar bem, né? E assim, os filhos não deveriam ter isso, né? Mas os filhos têm uma dívida com os pais. Eles, nossa, como é que eu vou pagar tudo que e não tem como pagar, é uma conta que você nunca vai é, conseguir pagar. Só que a gente às vezes tenta pagar sendo o que eles projetaram pra gente.
Então, e de fato, a melhor forma de você pagar os seus pais é dando certo na vida, né? Esse conceito vem um pouquinho de um tipo de terapia que eu nem acredito tanto, mas eu acho bonita essa frase de falar assim, cara, a melhor forma de pagar os seus pais é dando certo na vida. E quando você não dá certo em algum aspecto, isso começa a te corroer por dentro. E você citar isso de forma aberta, eu fiz questão de abrir aqui essa conversa, porque rola um pouco disso de eu passei por isso. Eu tô tendo a oportunidade de falar isso pela primeira vez, de saber que às vezes a pessoa que tá me assistindo, você nunca vai me ver postando foto em restaurante assim, ai, olha aqui esse prato. Eu tenho muito cuidado mas peraí, esse prato aqui eu só tô comendo porque eu saí da dívida, cara. Porque eu não tenho Porque carne. Só que sempre que eu vou e sempre que eu como, na verdade, eu sou uma pessoa que agradece muito por comida, tanto que eu sou meio gordinha. Porque eu passei muita falta, tanto dentro de casa pequena, então, mas eu sempre penso assim, cara, falar disso, né? E eu via muito isso, eu via depois que eu saí das dívidas, restaurante, o não ir no restaurante e o chegar no restaurante e ficar incomodado com conta era algo que era muito perceptível para mim, e eu acho muito bonito quando as pessoas falam assim, ó, eu não vou nesse restaurante porque eu não posso ir agora, ou cara, eu só não vou. Mas o quanto isso pesa? E você trouxe algo simples, mas provavelmente isso não pegava em você no ponto do status. E sim do tipo, cara, olha o que que eu tô passando, olha onde que eu me coloquei, né? com certeza. É horrível. Eu acho que uma das coisas que eu falo que não é óbvio é que é muito comum as pessoas recusarem convite por causa de grana. E às vezes você pensa que não. Né, que é algo que não. Então, assim, é bonito você abrir isso. Eu fiz questão de te agradecer, porque é como eu falei, eu sei que existe. É 15%, tá? 15% aproximadamente da população, e isso varia de estado para estado, ganha mais de R$ 10.000. Que inclusive, e como é que eu sei disso? Eu trabalhava para esse público dentro do banco, né? Que é o Select do Santander, o Prime do Bradesco, era o Premier do HSBC, o Personalité do Itaú, são os segmentos. Então a gente sabe que é uma fatia pequena, mas é uma fatia que, exatamente por ter muito crédito, consegue me fazer um empréstimo de 50 que viraria 150, um empréstimo de 100 que viraria 200. Oi! E se É. mata, às vezes passa anos e anos da vida vivendo aperreado, e uma pessoa que às vezes era simples de resolver, né? Então acho legal você abrir isso. Só que assim, Rê, cara, não deve ter sido fácil para você, como você já falou, eu fui tartaruga, eu demorei. O que foi que eu falei, né, que fez com que você prestasse atenção no meu conteúdo? O que que foi que você ouviu na semana ou no conteúdo que fez você, putz, eu preciso mudar? Isso é uma curiosidade que eu tenho demais, eu sempre pergunto para vocês. Não, olha só, é porque, assim, na verdade, não teve uma coisa só. Quando eu assisti a semana, né, que você estava fazendo, primeiro, assim, sendo bem honesta, não foi o que você disse exatamente, mas foi da maneira que você falou, entendeu? Você falou assim, umas coisas de tipo, tem jeito, você precisa seguir o processo, precisa seguir os passos, precisa fazer, mas tem jeito. Aí eu lembro que você falou isso, você falou, eu passei por isso, e você falou, eu passei por isso, e tem jeito de sair, tem como sair. Você só precisa saber como. E isso era, eu acho que isso me pegou, porque assim, era uma coisa que me dava muita angústia, porque eu não conseguia ver por onde sair. Entendeu? Então, assim, por mais que de repente a gente começasse. Eu falava, cara, o dinheiro não sobrava nunca. Isso era uma coisa, isso que você. E você falou isso, não me lembro exatamente em que momento, mas foi uma coisa que você falou. Tem que organizar, tem caminhos. Organizando a coisa sai. E eu não conseguia, assim, eu já estava nessa angústia, tentando me organizar, mas eu não sabia como. Tinha também esse medo. Então, eu acho que foi a maneira de você falar, porque assim não teve uma coisa de, olha só, eu não sou mamãe de vocês, eu não sou, eu não sei se você vai gostar. Uma frase que eu acho que você falou que eu me lembro, assim, que eu falei, gente, tá falando comigo, assim, eu não quero ser sua uma coisa meio assim, tipo, eu não tô aqui pra ser amiguinha de vocês, nem pra agradar vocês, não, tô aqui pra resolver o problema. Falei, caraca, é isso, eu quero resolver o problema, não preciso ser amiga, ela não vai ser minha amiga, a gente não vai sair por aí e tal, mas se ela resolver meu problema, tá resolvido, é isso que eu preciso. E eu acho que esse choque de realidade, assim, uma linguagem. Porque, eu, obviamente, quando eu comecei a dizer, eu via um cursinho aqui, via um negocinho aqui, ele via porque tem outras pessoas também que dão esse tipo de informação. Mas eu acho que o que me fez parar no seu e falar, caraca, é isso aqui, foi realmente essa maneira, assim, eu sentia
Ai, gente, às vezes eu fico com uma coisa de falar e fica parecendo que eu tô sendo assim, ai, tá puxando saco. Não é isso, mas uma, uma, uma conversa assim direta, sabe? Tipo assim, eu tô falando isso pra você. Se você fizer, vai dar certo. Se você também não quer fazer, tudo bem. Tipo, eu não vou ficar aqui falando gracinha. Quando eu falo de falar o que que tocou para vocês, é porque às vezes alguém que tá ouvindo a gente, então vocês sempre acabam me devolvendo um pouco que foi alguma coisa que eu falei ou a forma que eu falei, Ah, mas na verdade, o que que tem por trás disso? Então eu recebo, sim, para mim é um elogio, não deixa de ser, porque é meu jeito, que é meio grossa de ser, meio do Mato Grosso, meio porta, ou eu vai ou tô meio racha, assim, se não quiser tá bom, eu falo que isso é um pouco grossa, cultural, né? direta, direta. Não, então, mas tem uma parada por trás disso. Adulto gosta de ser tratado como adulto. E a gente tá infantilizando um pouco a parada. Cara, educação financeira não é romântico. Eu sou um pouquinho acima do peso porque eu como mais caloria do que eu devia comer dentro do dia. É só isso mesmo. Então, assim, não tem muito nheco-nheco. E talvez os adultos que estão escutando a gente, e por isso que eu faço questão de perguntar isso, cara, não tem romance em educação financeira. Não tem mágica e não tem milagre. Você se endividou porque você se lambuzou. São isso. Agora a gente vai ter que resolver limpando. E às vezes demora para limpar, mas vai limpar. Tem como limpar, não tem como. Até mancha de roupa sai. Isso foi uma coisa que eu andei falando lá na comunidade, isso. Assim, gente, demora, foram 5 ciclos, foram coisas quase fechadas e que voltaram atrás. E aí tem um dia que é mais chato, que você não consegue, e aí aquilo te dá um desânimo. Aí no dia seguinte você respira e fala, vamos lá, vamos começar de novo e tal. Então, assim, não foi fácil, não foi fácil. Eu disse, ai, foi fácil, não foi. Eu agora tô numa alegria, tô achando tudo lindo e maravilhoso, mas não foi fácil. Né? Tinha dias que era ruim, tinha dias que eu falava, caraca, aí tinha dias que a gente falava com 1.000 pessoas e nada resolvia, parecia que o troço não andava. E a gente, pô, falava, caraca, aí tinha horas que a gente estava conversando com um atendente lá, e ele, não, então tá, então peraí que eu vou passar para minha supervisão, mas é isso. Aí a gente vai mandar o e-mail formalizando. Aí o e-mail não chegava, tu, caraca, e o e-mail? Aí tu ligava de volta, ah, não, porque a proposta foi recusada, não dá. Aí tu falava, meu Deus do céu, tudo de novo e tal. Então, assim, não é um processo fácil, dá vontade de jogar pro alto, desistir. Mas eu até você falou uma coisa aí, as pessoas ficam. Cara, tem uma geração muito chata, mimizenta e que quer tudo de mão beijada, né? Eu fiz questão de parar de trabalhar, fiz questão e tive esse privilégio de acompanhar os meus filhos, porque eu queria conhecer os meus filhos e eu queria botar 2 seres humanos no mundo que, cara, fossem para somar, sabe? Que conseguissem ser pessoas boas, pessoas íntegras, pessoas honestas e que conseguissem agregar na vida dos outros. Eu não queria 2 meninos que, cara, ó dia, ó vida, ó azar, o mundo me deve alguma coisa. Cara, o mundo não deve as coisas para você. E normalmente, quando a gente fica numa situação ruim, a gente, em algum momento, salvo acasos da vida, que aliás eu nem acredito muito no acaso, não, mas assim, salvo, né, acidentes naturais e coisas muito loucas, é isso. A gente engorda porque a gente come e não malha, a gente adoece porque a gente come um monte de besteira e não faz nada para melhorar, e a gente se endivida porque a gente gasta mais do que recebe e não sabe coordenar isso. E aí sair, como qualquer remédio, é doloroso, é trabalhoso. E isso faz parte da vida. A gente tem que, eu acho que a gente tem que encarar a realidade, né? Ver, o problema é esse, tá aqui, como é que a gente resolve? Tô te ensinando a resolver. Vai lá e resolve, então. Entendeu? O que eu gosto de citar é que, assim, eu gosto de falar, a culpa não é toda sua. Porque quando eu falo assim, você se lambuzou, agora vai resolver. Porque existe uma ignorância, que para mim é falta de Tem educação, né? Então, quando eu falo que eu não sou consultora financeira, que eu não faço para as pessoas, e eu não tenho problema, eu acho a consultoria financeira algo incrível, só não é acessível. Quando a gente fala de uma massa, não é acessível. Tem muitos milhões de pessoas endividadas. Se surgir um consultor financeiro por dia, não dá conta na demanda. Então, porque é muita gente. Então, quando eu falei, ó, eu quero que você aprende, é porque existe um sistema que é desenhado para em cima da ignorância das pessoas. E não é só nas finanças, tá? É nas finanças, é na política, é na televisão, em todos os lugares é assim. A pessoa é ignorante, deixa eu dar aqui o que, que ela precisa para ela me dar dinheiro com isso. E eu não tô aqui para criticar. manipular. É Eu mais não tô fácil de. aqui para criticar o sistema financeiro e dizer o sistema financeiro é mau. Cara, o sistema financeiro não é mau. Não é isso. Mas é como funciona no Brasil. Não legislaram ainda dizendo isso pode, isso não pode, igual sinal vermelho. Sinal vermelho não pode furar.
É tão simples quanto isso. Não vai ter um acidente, você vai levar uma multa. No banco não tem isso. Ó, tal juro você não pode cobrar. Então existe um sistema. Então a culpa não é toda sua, mas existe responsabilidade, existe um caminho para sair. E o que você falou de uma geração mimizenta e reclamona, eu falo, cara, é uma geração um pouco fraca e que vai depender que a nossa geração traga de volta. Isso já existiu no passado. Se você olhar historicamente, a gente já teve uma geração fraca que dependeu de uma geração mais forte para gerar uma outra geração fraca que vai gerar uma geração mais forte. Então, isso acontece e eu fico sempre muito alerta para a galera, assim, dos 30 e poucos. Eu mesmo sou uma mulher de 34 anos que não tenho filhos. A minha vida é muito fácil, perto da vida da minha mãe. Minha mãe já tinha três, uma acumulada com a outra e eu que não era nem para ter vindo. E ela não tinha condição de. Ela não tinha. Minha mãe, eu brinco com todo mundo, né? Eu falo assim, ah, eu me senti rejeitada. Eu falo, coitada, ela não tinha nem como me dar de comer. Eu também, talvez, no lugar dela, ia pensar em aborto mesmo, porque a minha mãe chegou, né? Eu falo muito que na minha história tem isso, né? A minha mãe, ela chegou a marcar o aborto. E não foi porque ela não me amou, porque ela não tinha condição, cara. Como é que ela É queria mais uma criança em São Paulo? desespero, né? Pessoal, como é que eu vou fazer com mais uma criança, né? É, o desespero. Nossa, minha mãe nem gosta que eu conte essas coisas na internet. Eu É, tomo tá. todo o cuidado do mundo, né? Mas isso é uma coisa muito. Hoje ela já entende, né? Mas eu vim disso, né? Eu vim disso e eu acho que hoje a gente tem que ter essa força, né? Cara, é nosso problema. A gente criou, vamos resolver. E se não tivesse meios, até que ok, não tem meios, é o que há, mas tem, sabe? Eu acho que é muito dessa mensagem que eu quero passar com a tua entrevista também. E assim, Rê, você falou que teve vontade de desistir, que teve momentos difíceis, que realmente foi desafiador. Você é uma aluna muito independente, mas eu lembro de você, eu te atendi num plantão de dúvidas, eu acho que você falou, meu marido vive embarcado, só que eu acho que eu te atendi bem no começo e foi uma vez só, mas eu lembro de você. Eu lembro de Gente, você. Eu lembro do seu nome, inclusive, tá? Então, assim, sério? só que não dá para lembrar os Nossa, micro detalhes, mas eu já te me- atendi. Marido embarcado só pode ser é, você. Eu lembro. eu vou te falar que se eu abstraí. Não, mas isso foi como eu falei, você é aluna do final de 2022, né? A gente tá um ano depois, um ano e pouquinho, mas Mesmo, gente. Mas eu lembro de você na comunidade, só que a gente vai lembrando, né? Mas o que que você acha que. Eu acho que isso é importante para quem vai assistir a gente. O que que você acha que você encontrou, tanto dentro de você, no método, que fez com que desistir não fosse uma opção? Porque não é mesmo. A educação e é uma coisa que eu aprendi no curso que eu vou levar para minha vida e que eu já, inclusive, já comecei a introduzir na vida dos meus filhos é educação financeira. Isso é necessário. Eu nunca aprendi. Meus pais eram de classe média, funcionários públicos, a gente tinha uma vida confortável. Eu nunca aprendi como lidar com dinheiro, porque para mim ele vinha com a graça de Deus, de algum lugar. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu também imediatamente me formei e consegui um bom emprego. Então, para uma menina recém-formada, oficial da Marinha, eu ganhava muito bem. Para uma menina que morava com os pais, recém-formada. Então, assim, eu tive facilidade em obter o dinheiro, mas eu não sabia lidar com ele. Então, não adianta se você ganhar. Uma vez eu vi uma coisa que eu achei tão engraçada, uma entrevista e aí perguntavam para as pessoas o que elas iam fazer se elas ganhassem um prêmio da Mega Sena que estava acumulada. E aí teve uma moça que falou assim: se eu ganhasse o prêmio da Mega Sena, eu ia gastar ele inteiro, porque eu não sei viver sem dívida. Eu falei, meu Deus, na época que eu já achei aquilo engraçado. E hoje eu levo isso para a vida, não adianta, você pode ganhar. Tanto é que tem milionários endividados. Não adianta você ganhar 100 mil por mês se você não sabe lidar com o dinheiro de uma maneira eficiente. Então, se eu aprendi eu acho que do curso todo, o que eu vou levar para minha vida de fato, e já estou inserindo na dos meus filhos, é aprender a lidar com dinheiro. Você não pode ganhar X e gastar 2X. Aliás, você não pode ganhar X e gastar X. Você tem que ganhar X e gastar menos que ele, porque numa emergência você precisa ter um plano de contingência ali, você precisa ter uma segunda via. Então, eu acho que, como eu falei para você, eu sou muito grata aos meus pais, à minha família, eu sempre vivi com conforto, mas eu não aprendi a lidar com dinheiro nunca na vida, inclusive na minha formação profissional. Eu saí da faculdade formada dentista e falei, vai lá e abre seu consultório. Como assim abre seu consultório? Abrir um consultório exige 1 milhão de coisas que a gente não tem a menor noção.
Tanto é que tem milhares de profissionais liberais, você deve saber também, apesar de não ser exclusivamente, eu sei que você trabalha mais com assalariados e tal, mas, cara, endividados até a raiz do cabelo, porque ninguém te ensina a lidar. Eu acho que isso é uma falha do nosso sistema educacional. Eu acho que tinha que aprender português, matemática e educação financeira. E porque isso salva o país, não é? Salva a sua casa, salva a sua vida e salva o país, cara. Então, assim, educação, quando a gente fala educação é importante, sim, escrever seu nome não é educação. Educação é você saber pegar a informação e saber lidar com ela. E eu acho que educação financeira tinha que ser igual português e matemática na escola. Tem uma Então, eu adagem, acho que tem uma adagem política que ninguém conhece, porque eu não falo desse assunto nem com amigo, né? Mas eu falo assim, não fale não, que você vai se aborrecer de se é que eu desgastar. ia falar assim, tem um problema, gente. Se a educação financeira for ensinada na escola, como é que vão roubar? Como é que a gente vai explorar o pessoal, né? Como é que a gente vai explicar que tem um monte de ficha lá no hospital que é aberta e não é fechada só para o hospital É, receber e no cliente, o paciente nem foi é atendido? que a gente Então, assim, vai manipular essa galera com Bolsa Família, né? exato. Então, assim, é complicado. Então, hoje eu falo assim, ó, se alguém falar assim, ah, você cobra para vender, você vai me vender um curso, mas você tenha certeza que se parecer que eu tô te vendendo alguma coisa, eu tô mesmo porque eu sou iniciativa privada. Eu tô aqui, É lógico. não, poderia ter lá, poderia bater lá. Se eu batesse no governo do estado aqui e tentasse implementar um projeto lá dentro, dava bom. Eles até têm verba para isso, eles até me pagaram e falaram, cara, eu tô querendo ser dona do meu sistema aqui privado por hora, me perdoa aí a galera, tem gente na iniciativa pública, mas não, eu vejo que é isso mesmo, é uma falta mesmo de educação, mas que assim, ó, com tantos educadores financeiros surgindo por aí, se Deus quiser, eu vou ajudar a formar mais alguns também, a gente consegue, a partir da nossa casa, porque isso aí que você viveu passa para os teus filhos. Então, os teus filhos vão ter essa experiência, você não vai ter vergonha de falar. Os meus pais tinham vergonha. Então, hoje eu sei que os meus pais eram muito endividados porque eu passei, eles jamais contavam, não, a gente dá um jeito, não, a gente vai dar um jeito. E eu queria te fazer, por fim, uma pergunta assim, né? Cara, beleza, você trouxe muito assim que você vem de uma situação boa, que você vem de uma família que, ou seja, você não passou essa dificuldade, mas você passou uma puta de uma dificuldade que foi viver essa dívida, assim. E como é que hoje você, seu esposo, seus filhos, como é que vocês estão se sentindo com essa nova vida agora, que é a vida que vocês merecem, né? Uma vida ordenada, sim, regrada, de tipo, cuidado, vamos até aqui a gente pode. O que isso significa para vocês? Teve alguma coisa assim que marcou mais? Tem alguma coisa que significou mais? Que você falou, putz, valeu a pena ter enfrentado esse leão e ter conseguido negociar tudo isso? Sim. Eu acho que, cara, e mais uma vez eu devo ser repetitiva, todo mundo deve falar isso pra você, mas é tranquilidade. Sabe? Você deitar na cama e falar, caraca, tá tudo bem, botar as crianças na cama, dar beijinho de boa noite, deitar, olhar pro lado e falar, ai, amor, boa noite, tá tudo certo, sabe? Tá tudo certo. E uma coisa que eu, assim, eu vejo na minha vida, lógico que eu sempre quis ter uma vida confortável, eu acho que todo mundo, ser humano, quer, né? Você quer ter uma vida. Eu nunca na minha vida quis ser uma pessoa assim, ai, caraca, queria ser milionária, queria ter um iate, queria. Eu nunca fui esse tipo de pessoa. Mas eu também sempre quis ter conforto, assim, né? Ter um mínimo, assim, de conforto. E hoje eu vivo isso, e assim, é isso que você falou. Eu vivo regrada? Vivo dentro do que eu posso viver, mas eu vivo feliz, cara. E hoje os meus filhos estão na escola que eu gostaria que eles estivessem, sabe? A gente vai ali num fim de semana e vai ao cinema, mesmo com o gasto que é. Cara, a gente vai todo fim de semana? Não. Outro fim de semana a gente vai na praia, que é mais baratinho, se a gente se diverte igual, sabe? Mas eu acho que essa tranquilidade, isso mudou, assim, o clima na casa. Pode parecer besteira, mas não é. Porque a gente estando tranquilo, porque você, quando está nervoso, você tá. Tudo muda, né? Eu acredito muito que nós somos feitos de energia. Isso não tem nada a ver com falar assim, essa louca, energética, não é isso, mas Não, é científico, né? Tanto é que você chega em ambientes que a energia é ruim, um você se sente velório, mal. cara. Um velório. Exatamente. Você chega num ambiente. Não, e às vezes até festas. Dependendo da ambiência, você chega e fala, isso aqui tá esquisito, né? Porque a gente é movido a isso. Então, se você tem um lar que, cara, tá tudo bem, sabe? Você não tá viajando todo ano pro exterior. Dane-se, cara, mas você tá com as suas contas em dia, seus filhos estão saudáveis. Se você tiver uma emergência, você tem como lidar com aquilo, sabe? Então, assim, eu acho que tranquilidade é a palavra para mim que resume, assim,
com maior exatidão, sabe? Tá? E aí tá tudo bem. Eu sei que pode parecer, mas tá tudo bem, é suficiente. Caraca, é muito suficiente, né? Você tá com a família saudável, você tá com as suas contas pagas, tá tudo bem. Não, você não tá pulando, aquela alegria louca. Não, cara, só tá tudo bem, tá tudo em paz. Eu acho que é isso, sabe? Isso É, realmente para mim eu é entendo impagável. você achar piegas, né? E eu quero te fazer mais uma pergunta, né? Você já teve a oportunidade de compartilhar com a sua família que tá tudo bem? Como é que foi esse desfecho desse? Não, não, gente, foi a primeira coisa, assim, quando a gente conseguiu, porque assim, primeiro eu consegui pagar meu pai, paguei esse do Banco do Brasil, e aí meu pai, que tinha me emprestado dinheiro também, a gente pagou, mas essa negociação que foi até com o Santander, cara, foi um parto, assim, foi muito difícil, sabe? Assim, era muito próximo, não ia, não. Quando a gente negociou, foi a primeira. Eu tenho essa relação com meus pais, assim. Foi a primeira coisa, assim, eu e meu marido aqui, a gente, ai, graças a Deus. Primeira coisa que eu peguei o telefone e falei, caraca, conseguimos, tá negociado, né? Aí meu pai, né, aquele militarzão, só estarei tranquilo quando pagar tudo. Eu falei, não, eu também. Mas é verdade, no fundinho, assim, Total, cara, vou ficar feliz da vida quando eu pagar a 48ª. Caguei, total. eu falei, pô, agora eu tô livre. Mas, cara, agora eu sei que eu vou pagar. Porque eu sei o caminho para não voltar para aquela confusão. Porque eu sei que o que eu estou pagando cabe na minha rotina. Porque eu sei que eu não preciso fazer nenhum malabarismo louco para pagar aquilo que eu me propus a pagar. Vou ficar pagando todos esses meses? Vou ficar. De repente, sei lá, vai que acontece alguma coisa melhor, boa, e a gente consegue quitar antes, ótimo. Mas se não, tá tudo bem, sabe? Cara, Volta aquele que eu te falei no início. Tá tudo bem, tá tudo ali, tá tudo alinhado. Não, não, se não, não tem como dar errado agora, sabe? Isso, fazer assim, sabe? Isso é bom demais. eu acho tão bonito porque eu entendo você assim falar, nossa, parece que é básico, mas não é básico. Eu te perguntei porque eu falei assim, e assim, vocês pagaram sem praticamente sem juros e parcelado, então eu vou ser a primeira pessoa a recomendar. Não antecipa, deixa, paga bonitinho, porque também é um lembrete de, ó, tá aqui, você tem que manter agora, né? E eu quero te falar uma coisa interessante. Quando eu entrei aqui porque ela entrou já toda empolgada, e na hora que você começou a falar, meu olho encheu de água, e eu falei assim, cara, como a minha vida é boa. Hoje eu acordei muito cedo, hoje começou uma colaboradora nova aqui na equipe, e aí eu vim pra cá, cara, 7 horas da manhã eu tava aqui já, e aí eu fiz um monte de coisa, aí eu fui, me arrumei, gravei vídeo, e eu tô encerrando o dia sabendo que o que já foi a minha maior dor salvou a família. E ainda mais uma mãe É, que consegue cuidar dos filhos, que eu acho a maior riqueza do mundo, assim. Eu não sou mãe ainda, mas eu sei que quando eu virar mãe eu vou mas querer cuidar dos apaixonada pelos sobrinhos que a gente Sou, e sabe, né? eu tenho certeza que eu vou ser mãe, eu só não sei quando ainda, mas eu vou ser. E eu tenho certeza que eu vou querer cuidar dos meus filhos, educar, e que eu tenho plantado hoje essa possibilidade, que eu sei que muitas mães não têm, que não é uma opção muitas vezes, né? E tem gente que quer também, mas tem gente que quer e não pode, que quer se É, dar, se quer acompanhar. E aí eu olhei assim e falei assim, cara, não é que hoje eu não comi em restaurante caro, comi num restaurante self-service normal e sou feliz da vida com o meu almoço. Não, nem, olha, não gastei com nada, não fiz nada, mas, cara, como é bom ter uma vida, a vida simples, é boa. E eu tava aqui agradecendo por isso, então saiba que pode parecer piegas, mas não tem nada de piegas. A gente sabe de onde a gente saiu, das dores que a gente passou. Eu imagino que para você o conflito da dívida não foi financeiro, foi emocional. Não eu também. pegou, não pegou no dinheiro. O dinheiro, cara, o dinheiro, seu marido tem uma boa renda, qualquer coisa você trabalhava e vocês iam passar anos, talvez até as crianças chegar na faculdade se matando para pagar juros. Pegou mais no emocional. Até mesmo de você falar, tá, beleza, tô aqui querendo cuidar dos meus filhos, mas não dou conta de cuidar nem de mim, né? E aí, então, pegou mais no emocional. Então, hoje, essa tranquilidade. Eu acredito que é algo que não tem preço para Não. você, para seu marido, para seus filhos também, né? Então, saiba que não tem nada de piegas na tua história, não. Você falou uma coisa que para mim é muito, muito importante isso, porque assim, a minha vida inteira, meu pai sempre falou isso muito comigo, minha mãe, assim.
você não pode depender de homem para nada. Você tem que ser uma mulher independente. Você não, tá. E quando eu decidi que eu ia parar de trabalhar para cuidar dos meus filhos, porque eu queria ter essa oportunidade, porque a gente sabia que financeiramente dava, que a gente ia ter que se apertar um pouco, bababá, mas que dava para fazer e tal. Foi uma decisão difícil, não foi uma decisão assim tranquila, não, sabe? Mas hoje, olhando, mesmo com esses apertos que a gente passou e tudo, cara, eu acho que eu não trocaria. Quando alguém pergunta assim, mas você vai voltar a trabalhar? Eu falei, só quando eles estiverem andando sozinhos. Aí a minha mãe brinca de que eu não vou voltar nunca, então, porque filho nunca anda sozinho. Então, assim, mas eu sei que mais uma vez, que é um grande privilégio, entendeu? E perder essa tranquilidade, esse prazer, porque você falou disso, por isso que eu volto a falar. é, isso era uma realidade. Falei, cara, eu vou voltar a trabalhar, não vai ter jeito, porque a gente precisa aumentar a renda, porque eu não via outra saída, não sabia como fazer. E isso me deixava emocionalmente, cara, mal, porque eu falava, meus filhos vão ficar. Não tive filho para ficar 24 horas na escola. E aí eu volto a falar, não estou recriminando. Tem mães que têm outros objetivos, tem mães que não têm opção, cada um sabe da sua necessidade, da sua vida. Eu não estou aqui julgando ninguém de jeito nenhum, mas era o que eu queria. Então eu queria estar com eles, eu queria poder estar aqui, poder estar acompanhando de perto, poder estar orientando. Então, até a ideia de trabalhar para pagar as dívidas que eu sabia que a gente tinha que pagar, mas abrir mão de estar com eles, era doloroso demais para mim, entendeu? Então, você me salvou até nisso, porque você me deu uma outra alternativa. Eu falei, pô, aqui, ó, talvez agora eu esteja conseguindo responder a sua pergunta, daquela que você fez, mas o que que fez você fazer isso? Eu acho que o que me fez também tomar a decisão foi isso. Putz, tem uma alternativa aqui. Eu quero continuar com os meninos, eu não quero voltar a trabalhar. Mas como é que eu não vou voltar a trabalhar se eu preciso de mais renda para pagar essa dívida? Não, tem um jeito aqui de negociar isso e pagar o que é justo. Então, talvez isso seja a resposta que eu não tenha conseguido dar. Não, eu entendi. Assim, quem tem um porquê muito forte, né? Essa frase não é minha, é de um filósofo, né? Quem tem um porquê suporta qualquer como. Eu não entendia ela no começo, né? Mas essa decisão de acompanhar os filhos, eu vi a minha irmã tomando e acabou que a pandemia salvou ela. Olha que doideira, né? A pandemia meio que salvou ela, porque ela já estava meio que em home office, mas ainda ia. E aí nisso. Ali estão Oi? chegando em casa. Não, Meus filhos estão imagina. chegando. Vai chegar Imagina, aqui pode um deixar eles chegarem. Quantos anos eles têm? 12 e 8. Estão chegando aqui Oi, do basquete. Por isso meninos. que estava tranquilo. Oi, meninos, tudo bem? Gente, que rapazão grande, tudo bom? São grandes, olha só. Que bênção. Tá Falei, vão interessado, quer acompanhar. vai ter jeito de meter. Ah, agora chegou o maridão. Passou o marido aqui atrás, que foi super comportado, fazendo método depois. Ai, não, que querido. Falando das nossas, com a Dazi, falando com ela da nossa paz atual. Boa noite, tudo E bem? aí, diz que você foi resistente, mas foi um ótimo aluno? Olha, No, tá, no início foi difícil, foi né? difícil, mas conseguimos. Tá feliz? Bastante, muita coisa. Glória, ela E me pior contou tudo aqui. Me contou tudo aqui. Não, mas fique em paz. é, Hã? é porque chegaram e começaram a gritar, começou a gritaria, aí tira a roupa. Não dá Já para ouvir nada, mas eu já vou te liberar e eu queria te dizer isso, assim, né? Cada mãe, né, sabe? Eu sei que eu vi minha irmã, né, passando por isso e acabou que hoje ela trabalha 100% home office, foi difícil no começo e tal, mas eu vejo a diferença na vida das crianças e não é como não é uma opção para todo mundo, não é todo mundo que quer, mas que bom que você conseguiu. Vou liberar é, você para cuidar das suas tá, crias. Muito obrigada mais uma vez imagina. por ter compartilhado e que Deus te abençoe muito, muito mesmo. Obrigada e Ah, saiba que a sua história vai ajudar muitas pessoas e que não tem nada de cabuloso e nem de esquisito no que você contou. Você é uma pessoa comum, muito esforçada e que eu tenho certeza que é só o começo dessa nova vida de vocês. Obrigada por tudo, inclusive por confiar em nós, em mim, na nossa equipe e compartilhar essa vitória de vocês que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. e eu agradeço Obrigado. também, porque assim, você deu essa tranquilidade, ajudou a gente a recuperar essa tranquilidade em casa, que para a gente é muito importante. Com Então, certeza. Muito obrigado pelas obrigada orientações, pela ajuda. ajuda.
E Depois que a gente perde a vergonha de como falar com os bancos, aí facilita muita coisa. Facilita. Ainda mais vocês carioca, eu falo que carioca já nasceu com a língua afiada. Deus abençoe muito. Vamos lá cuidar das crias, para tá? você também, Obrigado. viu? Você Um também. beijo. Obrigado. Você Deus, também. Tchau, tchau. tchau.